Fala galera do Cine Eterno e diretamente do Festival de Cinema de Gramado eu acabei de assistir As Duas Irenes. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? As Duas Irenes é dirigido pelo Fábio Meira, é o primeiro filme dele, e conta a história de uma garota que se chama Irene e que acaba descobrindo que ela tem uma irmã da mesma idade, que se chama Irene também, e que o pai dela tem uma outra família. Ou seja, o pai dela é um safado e que tem duas famílias. E ela descobre tudo isso. Só que ao invés de sair jogando a merda no ventilador, ela vai e se aproxima da sua irmã. E elas começam a desenvolver uma relação, e aí o filme vai se desenrolando. As Duas Irenes é um filme muito doce, muito bonitinho, é um filme muito fofinho, apesar da temática dele. Primeiro porque, ao invés de focar na discussão familiar e na treta do pai dela e briga entre famílias, de uma família descobrindo a outra, ele foca muito mais nas descobertas e na relação de proximidade das duas irmãs. Porque, em princípio, tu poderia pensar que, descobriu que tem uma outra família, que tem uma outra irmã, poderia acontecer alguma rixa. Mas não, elas começam a desenvolver uma relação entre elas muito bonita e muito fraternal mesmo. O filme também, ele não é só sobre isso. Ele tem as suas críticas e os seus dedos nas feridas, principalmente na questão do moralismo familiar, ou melhor, falso moralismo, das pessoas que acham que vivem uma vida quando na verdade vive outra. Só que tudo nas entrelinhas. Ele é um filme muito mais de sentimento, ele é um filme muito mais das discussões, e tudo tá nas entrelinhas, nos gestos, em alguns acontecimentos, do que jogado na cara. O filme é, como o nome já diz, sobre as duas garotas. E é por isso que eu gosto muito, porque o diretor, o Fábio Meira, ele conduz a narrativa de uma maneira que não é muito rápida. Isso pode ser algum problema para algumas pessoas e pode ser ótimo para outras, mas ele faz com que tu entenda o que essas gurias estão passando e que tu entenda que, ao mesmo tempo em que elas descobriram esse segredo do pai delas, elas começaram a crescer. Elas começaram uma conhecendo a outra, e elas são muito diferentes. Uma é toda tímida, a outra ela é toda descolada. Uma começa a complementar a outra e elas começam a construir a relação. E isso é muito bonito, isso é muito inteligente do filme, e é por isso que esse filme ele é tão mágico. Outro ponto que me chamou muita atenção no filme foi também a fotografia. O filme ele se passa basicamente numa cidade interior, no meio praticamente de um campo, não tem uma cidade muito grande, é um filme do interior, e a fotografia ela é muito bem utilizada, ela tá no ponto certo, ela é aquele tipo de fotografia que enche os olhos e que sabe muito bem utilizar os momentos. E aí que vem também a direção do Fábio Meira e da forma como ele enquadra. Também, assim como eu falei ontem no Como Nossos Pais, ele também aplica a questão do machismo em relação às mulheres. Tem uma cena, por exemplo, em que a câmera fica praticamente parada, em que a gente vê os homens sentados não fazendo nada e as mulheres trabalhando. E ele deixa aquela câmera estática ali. É um filme muito tocante, é um filme muito bonito, ele é engraçado também, ele é um filme muito leve, eu gostei bastante e foi muito bem recebido aqui no Festival de Gramado e também logo já deve estar nos cinemas, creio que na metade do mês que vem ele já vai estar nos cinemas e não percam. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para As Duas Irenes é um A. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, curte a nossa página, facebook.com/cineeterno. Tem também o nosso Instagram, onde está acontecendo quase toda a nossa cobertura, @cineeterno. E tem também o nosso site, cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.